Olá amigos, graça e paz, Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Estamos em uma série aqui sobre os apóstolos, né? O verso 2, o verso 3 e o verso 4 cita aqui o nome dos 12 apóstolos. E hoje temos aqui o nono encontro, o nono apóstolo, chamado Tiago, filho de Alfeu. A identificação dos Tiagos, das Marias e dos irmãos do Senhor tem sido por muito tempo um ponto de discussão pelos críticos. E aqui não haveria lugar para ficar remoendo suas teorias e argumentos. Mas depois de olhar para diferentes lados da questão, ainda acreditamos que o nosso apóstolo é o mesmo Tiago que foi um homem importante para a igreja de Jerusalém. O mesmo escreveu a Epístola Universal de Tiago, que também é chamado de irmão do Senhor e apelidado de o Justo e o Menor, provavelmente por causa de sua baixa estatura. A identificação de pessoas em tais histórias costuma ser extremamente difícil, graças ao hábito tão comum entre os judeus de se referir às pessoas pelas suas relações, como a relação de irmão e irmã, e pelo fato de que quase todos eles possuíam 2 ou mais nomes. Nas 4 listas dos apóstolos, Tiago sempre se mantém no mesmo lugar. Ele lidera a terceira classe. Pedro parece liderar o primeiro grupo, Filipe o segundo e Tiago o terceiro. Muito pouco se sabe sobre Tiago até o período posterior à ressurreição. Pelo que Paulo relata em 1 Coríntios capítulos 15 e 7, é evidente que Tiago tinha sido honrado com uma conversa pessoal com o Senhor antes de sua ascensão. Isso foi antes do dia de Pentecostes e pode ter ocorrido para incentivo, orientação e fortalecimento especial do apóstolo. Vamos agora observar as principais passagens que nos dão base para adquirirmos nosso conhecimento sobre Tiago. No primeiro capítulo de Atos, o encontramos junto com os outros à espera da promessa do Pai, o dom do Espírito Santo. Depois disso, o perdemos de vista, até que ele é visitado por Paulo, Gálatas capítulo 1, verso 18 e 19, por volta do ano 39 depois de Cristo. Ali o encontramos na mesma posição de Pedro como um apóstolo. Ele era nesse tempo o supervisor ou bispo da igreja em Jerusalém e se encontrava no mesmo nível dos principais apóstolos. O lugar que ele ocupava na estima de Pedro é evidente a partir do fato que, quando Pedro foi liberto da prisão, ele desejava que a informação sobre sua libertação fosse enviada a Tiago e aos irmãos. Atos capítulo 12, verso 17. Em 50 depois de Cristo, encontramos-lo no concílio apostólico, onde parece exercer juízo na assembleia. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos 15, 19. Não existe nenhum relato de outros apóstolos falando desta maneira. Parece que ele tinha adquirido grande posição e autoridade apostólica. Por volta do ano 51, quando Paulo fez outra visita a Jerusalém, ele reconhece Tiago como um dos pilares, ou colunas da igreja, e cita seu nome antes de Cefas, Pedro e João, Gálatas 2:9. Mais uma vez, por volta do ano 58, Paulo fez uma visita especial a Tiago, na presença de todos os anciãos. E no dia seguinte, Paulo encontrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos estavam presentes. Vê-se facilmente, a partir destas poucas observações, que Tiago tinha a mais alta estima dos demais apóstolos, e que ocupava uma posição importante na igreja de Jerusalém. Seu apego ao judaísmo era profundo e sério, e seu avanço no cristianismo parece ter sido lento e gradual. Ele era um apóstolo perfeito de Paulo, e Pedro era o meio-termo entre ambos. O martírio de Tiago aconteceu por volta do ano 62, mais ou menos 30 anos depois do Pentecostes. O testemunho da antiguidade é universal quanto à sua distinta piedade e santidade. Sua humildade também sempre é relatada como sendo grande. Embora ele fosse irmão de sangue do Senhor ou um parente próximo, ele se auto-intitula de servo de Jesus Cristo e não faz nada além de se chamar pelo título de apóstolo. Por causa de sua reputação por ter uma vida santa e justa, ele foi universalmente denominado Tiago o Justo. E como se conformava aos costumes judaicos, em certa medida,
ele não era definitivamente tão ofensivo aos olhos de seus compatriotas incrédulos como o apóstolo dos gentios, Paulo. Mas mesmo com a elevada opinião que acredita-se as pessoas tinham sobre seu caráter, sua vida foi prematuramente terminada com o martírio. Temos acesso a um relato da vida, caráter e morte de Tiago graças principalmente a Egésipo, um cristão de origem judaica que viveu em meados do século II. Ele geralmente é recebido como um historiador confiável. Sua narrativa sobre o martírio de Tiago é encontrada na íntegra e em suas próprias palavras no dicionário bíblico de Smith. Aqui só podemos apresentá-la em resumo. Uma vez que muitos dos governantes e do povo dos judeus tornaram-se crentes em Jesus através dos trabalhos de Tiago, os escribas e fariseus estavam muito incitados contra ele. Todo o povo, diziam eles, iriam acreditar em Cristo se continuasse assim. Por isso foram até Tiago e disseram: te pedimos que pare as pessoas, pois se desviaram após Jesus como se ele fosse o Cristo. Te pedimos para convencer a todos os que vêm para a Páscoa a respeito de Jesus. Persuada o povo para que não se desviem para Jesus, para que todo o povo e para que todos nós dê ouvidos a ti. Estejas, portanto, sobre o pináculo do templo para que estejas visível e para que as tuas palavras possam ser ouvidas por todo o povo, para todas as tribos e até mesmo aos gentios que estiverem reunidos para a Páscoa. Tiago, no entanto, em vez de dizer que lhe foi pedido, proclamou em alta voz aos ouvidos de todo o povo que Jesus era o verdadeiro Messias, que ele acreditava firmemente nele, que Jesus estava agora no céu, à mão direita de Deus, e que ele viria outra vez em poder e grande glória. Muitos foram convencidos por meio da pregação de Tiago e deram glória a Deus, clamando: Hosana ao filho de Davi. Quando os escribas e fariseus ouviram isso, disseram entre si: nós erramos ao dar crédito a um tal testemunho de Jesus. Subamos e joguemo-nos para baixo, para que as pessoas fiquem aterrorizadas e não creiam nele. E gritaram dizendo: até Tiago, o justo, se extraviou, e atiraram-no para baixo. Mas como ele não morreu com a queda, começaram a apedrejá-lo. Então um deles, que era tecelão, tomou um pisão, instrumento usado para dar consistência aos tecidos, e bateu com ele na cabeça de Tiago. Assim, o apóstolo morreu, e como o proto-mártir Estevão morreu orando por eles, de joelhos. Foi quase que imediatamente depois disso que Vespasiano começou o cerco de Jerusalém, e o exército romano transformou toda a cena em desolação, sangue e ruína. Muito bem, amigos, essa é uma história um pouquinho mais extensa, mas falamos aqui do apóstolo Tiago, filho de Alfeu. A referência aqui é leituracristã.com, né? E eu fico impactado, né? A história dos apóstolos não foi nada fácil. Não é nada fácil servir a Cristo, né? Dar testemunho do Evangelho. Nós vivemos em outra época, vivemos uma democracia, mas nós sabemos que se nós empenharmos realmente a palavra e se nós nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus, eu tenho certeza que o império das trevas irá revidar, né? Não aceitará de boa vontade. Que possamos tomar posse do verdadeiro evangelho e proclamarmos o Cristo verdadeiro, aquele que dá a vida, aquele que morreu por nós, e que possamos nós também, né, não ter nossa vida como preciosa, mas colocarmos diante do nosso Deus. Esse foi então o nono apóstolo, o apóstolo Tiago, filho de Alfeu. No próximo encontro vamos falar sobre Lebeu, apelidado de Tadeu. Espero você. Até a próxima, no nome de Jesus. Não vou me importar com quem vai acontecer.